Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à terceira e última aula sobre conceitos básicos de neurobiologia do sono. Na aula número 2, nós falamos sobre o sistema linfático, que é o sistema que nós temos para a limpeza dos resíduos do metabolismo celular e que está ativo durante o período que nós dormimos, ou durante a noite, e está desativado durante a vigília. Nós falamos que esse sistema linfático ele vai se modificando ao longo do tempo e que conforme nós vamos envelhecendo, a nossa capacidade de limpeza dos resíduos do metabolismo vai diminuindo. Em situações em que nós temos alguma doença neurológica, como a doença de Alzheimer, que ainda se caracteriza pelo acúmulo de beta-amiloide, pelos emaranhados neurofibrilares, esse sistema de limpeza fica ainda mais difícil. Então, é associado ao envelhecimento que nós temos a hipertrofia dos processos astrocitários, que são GFAP positivos. Quando nós temos acúmulo de proteína beta-amiloide, nós temos ainda mais dificuldade de limpeza dos resíduos do metabolismo celular. Nós falamos sobre os impactos disso, ou desse acúmulo de resíduos na ocorrência de algumas doenças neurológicas e que poderia esse acúmulo de resíduos ser o principal fator responsável pelo envelhecimento, ser fator de risco para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Além disso, nós falamos dos impactos da privação de sono em alguns comportamentos, como o déficit de atenção e memória relacionada ao hipocampo. Bom, nós falamos que esses mecanismos ou esse prejuízo da atenção e da memória de trabalho está relacionada à diminuição de conectividade em algumas áreas cerebrais e aumento de conectividade em outras áreas que faria com que nós tivéssemos dificuldade em focar em alguma coisa, em prestar atenção e com isso também haveria um impacto no aprendizado. A gente falou sobre o hipocampo. Nós falamos que o hipocampo está relacionado ao aprendizado e à memória e que ocorre uma série de modificações celulares, moleculares que têm um impacto nos mecanismos fisiológicos relacionados ao aprendizado. A gente falou que há um impacto no LTP ou na potenciação de longa duração, que pessoas privadas de sono têm uma menor expressão do LTP e além disso o LTP perdura por menos tempo, que nós temos um impacto na expressão de receptores para glutamato que também estão relacionados ao aprendizado e à memória, o AMPA e o NMDA, e falamos também dos fatores neurotróficos, que a expressão de fatores neurotróficos é alterada quando nós estamos privados de sono e isso tem um impacto em todos os mecanismos relacionados à plasticidade. Na aula de hoje, nós vamos explorar um pouco mais essa relação e vamos falar do sono em outras duas fases da vida que não falamos na aula 2. Na aula 2 nós falamos do envelhecimento e nós falamos que realmente vamos passando por alterações de sono conforme nós envelhecemos e hoje a gente vai falar sobre o sono na infância e na adolescência. E além disso a gente vai falar sobre os impactos da privação de sono no comportamento motivado e também em ansiedade, isolamento e outros comportamentos sociais. Em relação ao sono no envelhecimento, vocês lembram que nós falamos que podem ocorrer alterações de sono decorrentes da consolidação, da calcificação da glândula pineal e isso obviamente tem um impacto na expressão da melatonina, mas que as causas dos distúrbios de sono em idosos são multifatoriais e incluem também uma questão de hábitos. E a gente vai ver hoje, no final da aula, a gente vai falar um pouco sobre como os hábitos podem nos ajudar a regular o nosso sono, mas de fato algo que eu já queria iniciar a aula falando é que a rotina relacionada ao nosso sono tem um impacto muito grande na qualidade e na quantidade do sono que nós vamos ter. Quando nós envelhecemos, ou conforme nós vamos envelhecendo, vão acontecendo modificações, inclusive nos estágios do sono. Se vocês lembram da aula 2, nós temos uma redução dos estágios 3 e 4 de sono não REM, que é a parte de sono profundo, de sono de ondas lentas, e um aumento das fases 1 e 2, que são mais superficiais. E que nós ainda temos uma redução do sono REM que é proporcional à redução total de sono, que vai acontecendo década a década conforme nós vamos envelhecendo. Bom, e algo que está muito relacionado à plasticidade de uma forma geral, está relacionada à plasticidade do ponto de vista do aprendizado, da memória, também relacionada ao aprendizado motor, é a expressão de fatores neurotróficos. E a expressão de fatores neurotróficos também se modifica com a idade.
Nós falamos na aula anterior sobre o BDNF, ou fator neurotrófico derivado do encéfalo, e falamos que o BDNF, ou a redução na expressão do BDNF no hipocampo, está relacionada a essa maior dificuldade de aprendizado e de memória em pessoas privadas de sono. E, obviamente, existe uma relação do BDNF com o desempenho, tanto cognitivo e motor. E vários estudos mostram uma relação entre estresse, insônia e níveis de BDNF. Nós falamos na aula anterior que os níveis de BDNF estão alterados em uma série de doenças psiquiátricas. E existe, por exemplo, uma relação dos níveis de BDNF com a depressão. Esse estudo mostra a relação entre o estresse, o sono e os níveis de BDNF, ou como o estresse e o sono impactam os níveis de BDNF. Então, basicamente, foram dosados os níveis de BDNF no soro e foi quantificado o estresse e a insônia por meio de questionários em que a pessoa fazia o seu autorrelato da sua percepção de estresse e a sua condição de insônia. O que o estudo mostra é que existe uma relação entre estresse, níveis de BDNF e insônia, e que o sono parece ter um papel chave nessa regulação ou nessa relação entre estresse e insônia. Pessoas que estão mais estressadas, obviamente, têm mais dificuldade para pegar no sono, e por outro lado, as pessoas que têm mais dificuldade de sono ou passam por problemas de qualidade ou quantidade de sono têm mais dificuldade de autorregulação emocional e de administração das situações estressantes. Então o artigo ele traz uma defesa de que o sono seria o elemento chave que faria com que algumas pessoas tivessem mais condições de administrar situações estressantes do dia a dia em comparação a outras. Neste gráfico à esquerda, vocês conseguem ver os níveis de BDNF no soro de pessoas sem insônia, aquelas que estão no limiar para insônia e aquelas que têm insônia clinicamente diagnosticada. Então, o que a gente consegue perceber é que os níveis de BDNF eles são mais altos nas pessoas que não têm insônia, comparado àquelas pessoas que têm insônia. Então, de fato, esses dados mostram essa relação e mostram, então, que o sono teria um papel chave nessa regulação da quantidade ou da expressão de BDNF. E com isso, obviamente, nos ajudaria ou teria um impacto também nas doenças psiquiátricas. Bom, os níveis de BDNF, então, têm um impacto importantíssimo nos mecanismos de aprendizado e de memória. No envelhecimento também a gente sabe que os níveis vão decaindo, e existem duas fases muito importantes da nossa vida em que os níveis de BDNF são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral, que é a infância e a adolescência. O BDNF é importante ao longo de toda a nossa vida, mas o sono impacta também esses outros dois estágios da vida, que seria a infância e a adolescência. Então, nesse slide, vocês têm o impacto do sono na infância em uma série de comportamentos. Para todos os itens existe o DOI para o artigo que suporta essa afirmativa. Caso vocês tenham mais interesse em saber mais sobre o assunto, basta procurar pelo artigo. Então, é sabido que a falta de sono, e aqui nas crianças não é somente o sono noturno, mas também as sonecas diurnas, que durante o desenvolvimento, principalmente até os 2 anos, é muito importante, inclusive para regular o sono da noite. Então, um sono de qualidade está relacionado à maior percepção de que as crianças são felizes por parte dos cuidadores, então teria essa relação com a felicidade. Um sono de qualidade estaria também relacionado com os índices de atenção e de alerta nas crianças, estaria relacionado ao desempenho cognitivo, ao humor, à resiliência, ao aprendizado e à memória. E também as sonecas diurnas seriam importantes em todos esses mecanismos, inclusive na aquisição de vocabulário. A gente sabe que, obviamente, o sono durante a noite é importantíssimo porque existe a expressão do hormônio do crescimento e isso impacta, obviamente, o crescimento das crianças, principalmente na primeira infância, que está relacionado à consolidação da memória também em crianças bem pequenas, assim como em crianças na primeira infância, na atenção executiva e no desenvolvimento de
de habilidades motoras. Então existe de fato uma ampla literatura mostrando que nós precisamos olhar para o sono também das crianças, que o sono não é um problema só mais adiante quando a gente está pensando em prevenir distúrbios cognitivos relacionados ao envelhecimento. E será que a falta de sono é um problema? Quando que as crianças precisam dormir? Então nós falamos que a necessidade de sono no adulto é de 7 a 8 horas e que isso continua no idoso, só que muitas vezes eles têm dificuldade de atingir essa meta. Não que os adultos não tenham, os adultos também têm, mas na criança as quantidades de sono, principalmente mais novas até os 3, 4 meses, ela é bastante importante, né? As crianças precisam dormir uma quantidade importante de horas. No começo, logo depois do nascimento, essa necessidade de sono pode chegar a 17, 18 horas. A criança pode permanecer dormindo por um longo período durante o dia e durante a noite. O grande problema que parece acontecer é que algumas crianças ou algumas famílias têm dificuldade em estabelecer rotinas de sono que as façam depois permanecer dormindo longos períodos durante a noite. Esse artigo traz um estudo sobre as necessidades de sono em diferentes fases. Então ele diz que o sono acaba durante a noite se consolidando mais por volta dos 4 meses, mas que isso é um pouco variável, obviamente, que as crianças com cerca de 1 ano ainda precisam de uma quantidade um pouco maior de sono, então elas precisam de 9 a 12 horas de sono, e que o ritmo circadiano, ou lá quando a criança consegue organizar o seu ritmo biológico ou o funcionamento dos núcleos supraquiasmáticos, que nós já falamos, é por volta de 3 a 6 meses. Então, a partir dos 6 meses, haveria sim a possibilidade da criança fazer longos períodos de sono durante a noite, sono ininterrupto. E obviamente também depois dos 6 meses a gente tem uma relação importante com a alimentação. A partir dos 6 meses se inserem os alimentos sólidos e com isso nós temos uma menor necessidade da criança alimentar-se à noite. Mas esse estudo traz uma coisa interessante, que ele traz que mais da metade das crianças com 5 meses ainda dorme na cama dos pais. Talvez isso tivesse alguma relação, ou tenha alguma relação com essa dificuldade de depois as crianças desenvolverem uma independência em relação ao sono, poderem acordar durante a noite e voltar a dormir sozinhas na sua cama ou no seu berço. Então, são situações de hábitos e de rotinas que podem, num momento muito inicial, parecer que não vão interferir mais adiante com as rotinas de sono da criança, mas que poderiam ter algum impacto. Esse outro estudo, ele avaliou o sono ininterrupto em crianças e os seus efeitos no desenvolvimento e no humor das mães. E é um assunto que é bastante interessante, essa relação, porque nós pensamos muitas vezes no sono da criança, mas é muito importante perceber ou notar que uma criança que não dorme muito bem, é claro que isso vai ter um impacto na sua saúde como um todo, mas tem um impacto na saúde materna e paterna, inclusive no relacionamento do casal. Então tem vários artigos que falam sobre esse assunto. Nesse artigo em específico, se considerou como sono ininterrupto 6 a 8 horas de sono. E o que eles perceberam foi que 27,9% a 57% dos bebês de 6 a 12 meses desta amostra não dormiam a noite inteira, ou seja, não tinham um sono ininterrupto toda a noite. Mas eles mostraram não haver relação entre essa falta do sono ininterrupto, ou seja, as crianças acordarem durante a noite, com o desenvolvimento das crianças, tampouco com o humor das mães. Então, parece que não haveria uma necessidade tão grande de se preocupar com o fato da criança dormir a noite inteira tão cedo. Então, esse estudo não traz relação entre o sono contínuo, né, durante a noite das crianças com o desenvolvimento infantil, tampouco com o humor das mães. Mas existem vários outros estudos que apontam para resultados diferentes.
Esse estudo incluiu 33 mulheres que tinham tido filho no último ano, então os filhos estavam no primeiro ano do desenvolvimento, e analisou o número de horas dormidas durante a noite e também aspectos relacionados ao DNA para quantificar a idade biológica das mães, além de aspectos relacionados aos telômeros. E o que os pesquisadores identificaram foi que dessas 33 mulheres, mais da metade delas dormia menos do que 7 horas, 6 meses depois do nascimento da criança. E que essas mulheres que dormiam menos do que 7 horas por noite tinham uma idade biológica que podia chegar a 7 anos a mais do que a sua idade cronológica. E além disso, essas mulheres tinham telômeros menores, o que significa que elas podem ter mais risco para desenvolvimento de algumas doenças como câncer e doenças cardiovasculares. Então é algo que a gente precisa prestar atenção em relação à saúde das mães, não somente a questão do desenvolvimento das crianças. Mas o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil é algo realmente preocupante naquelas que não conseguem dormir bem. Este é um outro artigo que foi publicado em maio de 2021 e que incluiu 700 crianças. É um estudo muito interessante que eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque as crianças foram acompanhadas em 2 períodos da vida. Elas foram acompanhadas 8 anos depois, ou seja, quando estavam na adolescência, e 15 anos depois, quando já eram jovens adultos. E os que os pesquisadores encontraram foi uma relação entre distúrbios do sono, crianças que tinham mais dificuldade para pegar no sono, para continuar dormindo, com a ocorrência de transtornos internalizantes. Transtornos internalizantes são aqueles relacionados à tristeza, a retraimento, a medo e que na vida mais avançada, né, ou quando adultos jovens, está relacionados a sintomas de ansiedade e depressão. Então, o que os pesquisadores viram foi que essas crianças que tinham dificuldade para dormir e que esse problema de sono permaneceu, tinham maior chance de desenvolver os transtornos internalizantes quando jovens adultos. Bom, então essa alteração de sono é algo realmente preocupante que tem um impacto na saúde da criança e na saúde materna, assim como no relacionamento do casal também. Então é algo que merece atenção. E muitas crianças conseguem estabelecer boas rotinas, ou melhor, muitas famílias conseguem estabelecer boas rotinas de sono. E esse artigo traz os benefícios da rotina na hora de dormir, no sono, desenvolvimento e outros comportamentos ou outras situações relacionadas à infância. E ele traz a necessidade ou reforça a necessidade de se ter uma rotina na hora de dormir, que a criança não vai aprender a dormir espontaneamente. Isso é difícil de acontecer, ela precisa aprender a dormir e esse estabelecimento da rotina é responsabilidade dos pais ou dos cuidadores. E ele traz que a rotina, nesse caso, ela está relacionada ou ela envolve questões relacionadas à alimentação, à higiene, à leitura, ao contato físico. Então, é importante que seja estabelecida uma rotina em termos de alimentação e higiene, por exemplo. Isso pode estar relacionado mais ou menos ao horário de dormir. Antes de dormir, ler alguma coisa, escutar uma música e também ter esse contato físico antes de dormir ou ensinar já a dormir no berço. Ou seja, fazer sempre as mesmas coisas, preferencialmente nos mesmos horários. Isso parece ter um impacto na regulação do ritmo circadiano e na maior autonomia das crianças em dormir. Então vale a pena investir, ter persistência mesmo quando se está cansado, porque isso parece realmente ter um impacto na qualidade e na quantidade de sono que as crianças vão ter. E na adolescência? A adolescência é um outro período muito crítico do desenvolvimento em que nós temos uma série de transformações acontecendo no encéfalo. Então a gente sabe que as áreas encefálicas estão amadurecendo e elas só vão amadurecer completamente por volta de 20, 25 anos, às vezes até um pouco mais tarde quando a gente considera algumas regiões encefálicas. E para esse período de amadurecimento, de estabelecimento de conexões, é muito importante um sono de qualidade e de quantidade adequada. E não é o que a gente percebe que acontece. De uma forma rotineira, os adolescentes dormem menos do que precisariam dormir e não dormem tão bem quanto precisariam dormir. E isso, obviamente, tem um impacto muito importante, principalmente no comportamento.
A gente sabe que os adolescentes, por uma questão de desenvolvimento mesmo, né, de amadurecimento das áreas cerebrais, eles têm uma maior tendência a buscar comportamentos de maior risco, buscam mais aqueles comportamentos que dão mais prazer, e quando estão privados de sono, isso tende a ser ainda mais importante. Então nós sabemos que um sono inadequado na adolescência vai ter um impacto no desempenho acadêmico, não teria como ser diferente com todas as informações que nós já discutimos aqui, e também tem um impacto na saúde mental dos adolescentes. Os adolescentes passam, em função dessa modificação, desse amadurecimento do sistema nervoso que nós comentamos, passam por uma modificação do ritmo circadiano, o que pode atrasar o relógio biológico por volta de 2 horas. Isso significa que os adolescentes têm necessidade de dormir mais tarde e de acordar mais tarde. Isso faz parte do desenvolvimento. E o que acontece é que muitos desses adolescentes estudam de manhã cedo e acabam sendo privados cronicamente de sono pelo fato de dormirem mais tarde e acordarem mais cedo, mas o mais importante, eles acabam sendo privados cronicamente daquele estágio de Rapid Eye Movement, ou do sono profundo do tipo REM. E o sono profundo do tipo REM é o estágio do sono que está relacionado com a maior capacidade que nós temos de processamento emocional. Então, durante o estágio de sono REM, nós revivemos as situações que vivemos durante o dia e temos a oportunidade de revisitar essas emoções que eventualmente durante o dia foram traumáticas, desagradáveis, só que agora tendo a possibilidade de dar uma outra conotação para essas experiências, que é o que acontece durante os nossos sonhos. Por isso que os sonhos são importantes, por isso que esse estágio de sono REM é importante. É durante o estágio de sono REM que nós temos uma capacidade de reviver essas emoções, e é somente no estágio de sono REM que nós não temos o efeito excitatório que está relacionado ao estresse da noradrenalina. Então a noradrenalina está suprimida durante o estágio de sono REM, e é o que nos dá a oportunidade de reviver as emoções ou reviver os fatos que aconteceram durante o dia, mas agora sem uma carga tão excitatória. A gente é como se tivesse a oportunidade de separar os fatos que realmente ocorreram das emoções ou daquela conotação emocional. Por isso que muitas vezes nós vivemos uma experiência desagradável, traumática, negativa durante o dia, dormimos e quando acordamos ou no dia seguinte temos a impressão de que aquilo que aconteceu nem foi tão grave assim. Por isso que se diz que quando se tem um problema muito difícil para resolver ou se está enfrentando uma situação difícil, talvez seja melhor esperar dormir aquela noite para depois tentar achar uma solução no dia seguinte. Existe um pesquisador que tem um amplo histórico em pesquisa de sono, que chama Matthew Walker, que ele fala que o sono REM é como se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa no Google. Quando estamos em estado de vigília, nós digitamos alguma coisa no Google e conseguimos a resposta para aquela situação, para aquela pergunta, somente na primeira página. Depois que nós dormimos, é como se a gente conseguisse avançar nessa pesquisa e ir nas páginas adiante no Google, ir até a página 4, a página 5 e encontrar respostas, encontrar associações que somente no estado de vigília não eram possíveis. O estágio de sono REM, né, ou o sono de uma forma geral, nos proporcionaria isso. E seria justamente essa fase do sono que os adolescentes estariam cronicamente privados. Não somente os adolescentes, vários adultos também estão privados dessa fase do sono, e isso tem um impacto na autorregulação emocional, sem dúvida. Os adolescentes também têm um problema atual relacionado à higiene do sono, né, ao uso de dispositivos eletrônicos até muito tarde da noite, e isso tem um impacto na liberação de melatonina, vai ter um impacto na qualidade do sono. Então, além de serem privados do estágio de sono REM, que é aquele que está mais pronunciado na segunda metade da noite, podem também ter uma redução na quantidade total de sono, que isso tem impactos negativos adicionais.
Esse estudo mostra resultados de uma amostra de 741 adolescentes, a maior parte deles meninas, com idade média de 15,78 anos. E ele traz essa relação muito clara entre a curta duração de sono e sintomas depressivos na adolescência. Então, as questões emocionais na adolescência são muito proeminentes, são muito preocupantes, precisam de atenção, e o sono parece ter um papel chave nessa autorregulação emocional e seria uma forma de auxílio para que o sistema nervoso dos adolescentes os ajudassem a controlar melhor essas questões emocionais e a gerenciar melhor as emoções do dia a dia. Então, de fato, nós temos um impacto da privação de sono ou de um sono inadequado, dificuldade para pegar no sono ou ir dormir mais tarde, no caso dos adolescentes, dormir por períodos mais curtos, não ter uma rotina de sono no caso das crianças. Isso realmente tem um impacto no desenvolvimento. Mas além disso, aprofundando um pouquinho mais, né, do que somente a evidência da alteração de sono e do distúrbio comportamental, como que as estruturas cerebrais estão envolvidas nisso? Um dos fatores que nós temos, ou uma das coisas que acontecem, é uma alteração do sistema de recompensa do cérebro. O sistema de recompensa é aquele relacionado ao comportamento motivado. É o que nos faz ir em busca de alguma coisa, ter motivação para alguma coisa. Está muito relacionado às questões básicas, como alimentação, sobrevivência, reprodução, e na nossa vida diária está muito relacionado aos comportamentos, de certa forma, de abuso também. Alimentar, de bebida alcoólica ou de alguma substância que tenha potencial de adição ou que seja mais viciante. Então, o sistema de recompensa, ele parece estar alterado quando nós estamos em privação de sono. E como que acontece essa alteração? Pessoas que estão privadas de sono, elas têm duas características. A primeira delas é que elas tendem a responder exageradamente a eventos que são negativos ou que são aversivos. Voltando à questão dos adolescentes, eles já têm essa tendência de responder de forma exagerada. Privados de sono, ocorre uma modificação então no sistema de recompensa que faz com que essa resposta seja ainda mais exagerada. O sistema de recompensa envolve uma série de estruturas cerebrais, como córtex pré-frontal, estriado, núcleo accumbens, hipocampo, amígdala, e as modificações acontecem nessas estruturas cerebrais. Por outro lado, além de ter então essa maior responsividade a eventos aversivos, uma maior reatividade a eventos aversivos, ocorre uma maior busca por situações prazerosas. Então, em pessoas privadas de sono, acontece uma amplificação da atividade do sistema córtico-mesolímbico, que é esse sistema de recompensa ou de reforço positivo, ou dessas redes relacionadas ao comportamento motivado, quando nós temos algum estímulo que provoca prazer. Então, nós temos essas duas situações. Uma maior responsividade a estímulos aversivos e, por outro lado, uma maior responsividade desta rede neuronal que codifica estímulos prazerosos. Então, nós acabamos muitas vezes entendendo um estímulo como mais prazeroso, da mesma forma em que reagimos exageradamente frente a alguns eventos. E essa resposta, essa alteração estaria relacionada às respostas do estriado e da amígdala. Então, existem estudos como esse que investigou a reatividade ou a atividade no estriado e na amígdala em pessoas privadas de sono quando elas viam imagens de alimentos mais palatáveis ou comidas mais saborosas. E o que se viu é que pessoas privadas de sono têm uma maior atividade dessas áreas e que têm uma tendência a classificar os alimentos como mais palatáveis ou como mais desejáveis quando estão privadas de sono. Essa alteração do sistema de recompensa estaria relacionada também
ao metabolismo da dopamina ou a sinalização dopaminérgica, que é um neurotransmissor envolvido no sistema de recompensa. Esse slide traz a representação gráfica para vocês do que acontece. Então, quando nós estamos privados de sono, haveria uma alteração da sinalização da dopamina. E a sinalização da dopamina está relacionada com o aumento do período de vigília. Algumas substâncias, como a cocaína, por exemplo, influenciam o metabolismo da dopamina e aumenta o estado de alerta. Mas nós temos a relação da cafeína com a dopamina também. Nós falamos que a cafeína também mantém a dopamina na fenda sináptica por mais tempo e com isso aumenta o estado de alerta ou dá mais sensação de prazer. Uma noite de privação total de sono tem a capacidade de influenciar a expressão ou a disponibilidade de alguns tipos de receptores para a dopamina. Então, o que esse estudo aqui mostra é que, vocês podem ver nesse gráfico mais à direita, nós temos pelos círculos azuis a representação do aumento da disponibilidade da adenosina, que nós já falamos que é um produto do metabolismo celular e que vai estar aumentado quando nós aumentamos o período de vigília ou quando estamos privados de sono, e que esse aumento da adenosina teria um efeito fazendo ou promovendo uma internalização, ou o que nós chamamos de down regulation, que seria uma redução na expressão do receptor D2 para a dopamina. Por outro lado, uma privação de uma noite apenas de sono, além de ter um impacto no receptor D2, também tem um impacto no receptor D3. Então é isso que vocês conseguem ver desse lado direito. Nós temos uma menor expressão dos receptores D2 e D3 e nós temos uma não modificação na expressão dos receptores D1. E o que isso de fato significaria? Quando a dopamina é liberada, ela se liga mais aos receptores que estão disponíveis, obviamente. Se eu não tenho expressão de receptor 2 e 3, ela vai se ligar aos receptores que estão disponíveis. Se eu tenho mais receptor D1, ela vai se ligar a esse receptor. E esse receptor está relacionado ao comportamento motivado ou à busca de prazer. Então, a forma como a privação de sono influenciaria o sistema de recompensa, e aqui estão sendo mostradas algumas áreas, né? Corticais em azul e subcorticais em vermelho, relacionadas ao sistema de recompensa. Seria, em parte, pela expressão dos receptores que fazem com que haja um aumento da busca por prazer ou do comportamento motivado. Além disso, essas pessoas teriam dificuldade em diferenciar situações que dão mais prazer daquelas situações que dão menos prazer, que é o que vocês conseguem ver nesse gráfico de baixo. Então, situações que dão pouco prazer ou que deveriam evocar um comportamento motivado menor têm o mesmo peso para as pessoas privadas de sono do que aquelas situações que dão mais prazer ou que evocariam um comportamento motivado mais intenso. Isso poderia fazer com que as pessoas tivessem dificuldade em permanecer em longo prazo, de forma objetiva nas suas metas de boa alimentação, exercício físico, porque vão ter uma recompensa mais adiante. Elas não conseguem graduar este prazer imediato, que de repente está relacionado a não ter uma boa alimentação, a não fazer exercício físico, ou a consumir muito álcool, por exemplo, daquele prazer que realmente deveria, ou aquela motivação que deveria ser de longo prazo, para que nós mantivéssemos esses nossos comportamentos adequados de longo prazo. Por outro lado, nós ainda temos um impacto da privação do sono no processamento da informação aversiva. Então, esse estudo traz a análise por ressonância magnética funcional de encéfalos de pessoas privadas de sono e também fez uma análise da capacidade que as pessoas tinham de identificar emoções em uma imagem e reproduzir a mímica dessa emoção. Então, também tentando investigar se a pessoa consegue ler a emoção do outro e reproduzir aquela emoção. Então, o que vocês conseguem observar aqui é que a atividade na amígdala, que está muito relacionada então a esse processamento emocional,
está aumentada naquelas pessoas privadas de sono e diminuída naquelas pessoas que tiveram uma noite de sono adequada. E que, além disso, a conectividade entre o córtex pré-frontal medial e a amígdala está reduzida naquelas pessoas privadas de sono. Então, a nossa capacidade de autorregulação emocional, que é dada pelo córtex pré-frontal, que é como se fosse um CEO do cérebro, que nos ajuda a coordenar a nossa responsividade, a nossa reatividade, consegue controlar menos as respostas mais emocionais mediadas pela amígdala, e isso tem um impacto no nosso comportamento. Além disso, eles conseguiram identificar que as pessoas privadas de sono, como vocês podem ver aqui, elas tinham menor facilidade para identificar e reproduzir emoções de outras pessoas. Então, essas pessoas privadas de sono, elas têm menor facilidade para identificar as emoções e para entender as emoções dos outros. Esse outro estudo traz a relação entre a privação de sono, a ansiedade e também mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do isolamento. Então esse é um grupo que trabalha bastante com sono e esses pesquisadores investigaram a privação de sono, os efeitos da privação de sono em duas situações. Uma delas relacionadas ao espaço em que as pessoas quantificavam quando abriam os braços. Então eles investigaram isso entre as pessoas privadas de sono e pessoas que tinham dormido a noite inteira. E eles observaram que a percepção das pessoas privadas de sono de espaço ao seu redor é maior do que aquelas não privadas de sono. Então, com os braços abertos, a pessoa entende que o espaço que existe ao redor dela é maior quando ela está privada de sono do que quando ela dorme uma noite toda. Isso faria com que as pessoas talvez necessitassem de mais espaço ou se isolassem mais depois de uma noite mal dormida ou quando estão em privação de sono. Adicionalmente, esses pesquisadores também investigaram as respostas que as pessoas tinham quando assistiam a este vídeo. Então elas assistiam esse vídeo e precisavam quantificar o quão perto elas achavam que essa pessoa tinha chegado delas. E o que os pesquisadores perceberam foi que aquelas pessoas que estavam privadas de sono tinham a percepção de que a pessoa estava perto demais, muito antes daquelas que não estavam privadas de sono. Então, de novo, fazendo essa relação entre isolamento, essa relação entre distanciamento e sono. Então, neste estudo aqui, investigou a relação entre a ansiedade e a privação de sono, os pesquisadores mensuraram a ansiedade na tarde anterior e então distribuíram os participantes num grupo que dormiu e no outro que foi privado de sono e fizeram as medidas de ansiedade na manhã seguinte. Essas medidas de ansiedade estavam relacionadas a uma tarefa em que eles tinham que observar ou olhar figuras que tinham uma conotação emocional. Então, o que eles observaram foi que a privação de sono tinha um impacto na ansiedade. Então, o que vocês podem ver aqui nesses gráficos à direita é a quantificação da ansiedade. Então, na tarde anterior, daquelas pessoas que acabaram sendo distribuídas para o grupo que dormiu e para aquelas que foram privadas de sono. Então, no dia anterior, não existe diferença nos scores de ansiedade nos dois grupos. Depois da privação de sono, que então aconteceu aqui, na manhã seguinte, o grupo que foi privado de sono, que é a barra laranja, tinha índices de ansiedade muito maiores do que aqueles que dormiram a noite inteira. E neste outro gráfico, o que está demonstrado é apenas essa diferença dos scores que foram graduados no dia anterior com aqueles que foram graduados após a privação de sono. Então, vocês podem ver que realmente nós não temos aqui visualmente uma diferença entre antes e depois no grupo que descansou, que dormiu, e nós temos um aumento dos scores de ansiedade bem maior ou maior naquele grupo que foi privado de sono.
Além disso, os pesquisadores mostraram também a atividade no córtex pré-frontal, a atividade na amígdala, no córtex cingulado e na ínsula. Então, eles observaram que a privação de sono era capaz de diminuir a atividade em regiões que estão relacionadas com a regulação das emoções, que é o córtex pré-frontal. Então, aqui vocês podem ver na barra azul a atividade naquele grupo que dormiu a noite inteira e a atividade no grupo que foi privado de sono, mostrando que aquele grupo que sofreu a privação de sono tinha uma atividade reduzida no córtex pré-frontal. Por outro lado, eles demonstraram um aumento na atividade da amígdala naquelas pessoas privadas de sono, um aumento na atividade do córtex cingulado e um aumento na conectividade da ínsula. Então, mostrando que uma noite apenas de privação de sono é capaz de reduzir a atividade em áreas relacionadas à regulação emocional, que é a córtex pré-frontal, e aumenta a atividade em áreas que estão mais relacionadas então a esse comportamento mais reativo ou mais emocional. Adicionalmente, os pesquisadores ainda investigaram a conectividade, então não somente a atividade, mas investigaram a conectividade entre córtex pré-frontal e amígdala. E o que eles observaram foi que essa conectividade era significativamente menor nas pessoas privadas de sono do que naquelas que tinham tido uma noite inteira de sono. Então, de fato, a privação de sono deixa as pessoas mais ansiosas no dia seguinte e também influencia a atividade de áreas cerebrais relacionadas então a essa regulação emocional e relacionadas ao sistema límbico, né, de mais reatividade emocional, assim como influencia a conectividade entre as áreas, entre córtex pré-frontal e amígdala, reduzindo assim a nossa capacidade de regulação emocional no dia seguinte, caso tenhamos tido uma má noite de sono. Por fim, nós temos a questão do isolamento. Então, a sensação de isolamento ou distanciamento é algo que, em sua relação com o sono, já é pesquisada há bastante tempo, e o que as pesquisas mostram ou que reportam é que pessoas que se sentem mais sozinhas, elas têm mais dificuldade de dormir ou têm um sono de pior qualidade. Elas acordam mais vezes durante a noite, não dormem o suficiente, não se sentem descansadas no dia seguinte. Existe essa relação entre interação social e sono, mas o que não é bem claro é se a interação social influencia o sono ou se a falta de sono é que modifica a interação social ou que afasta mais aquela pessoa que é privada de sono dos demais ou faz ela se isolar mais. Existe essa associação, mas não se sabe realmente quem vem primeiro ou quem causa o quê. Bem, então o que a gente pode perceber é que, de fato, o sono tem uma importância muito grande na regulação de uma série de comportamentos e que pode ser usado como uma forma preventiva ou mesmo de tratamento para uma série de distúrbios. Então, a ideia aqui do curso era justamente despertá-los para essa necessidade ou para esse olhar sobre o cuidado em relação ao sono. Então, resumindo, o que nós vimos na aula de hoje? A gente falou sobre a importância do sono na infância, porque tem um impacto na saúde das crianças e também na saúde das mães. Falamos do impacto do sono na adolescência e falamos da relação do sono com ansiedade, depressão, isolamento e que tudo isso tem um impacto na forma como nós nos comportamos e nos relacionamos com as outras pessoas. De fato, quando nós estamos privados de sono, nós reagimos emocionalmente de forma exagerada muitas vezes e temos dificuldade para processar aquelas situações emocionais do dia a dia. Além disso, algo que é bastante relevante é que a privação de sono, ela também nos faz buscar mais situações prazerosas ou situações que geram aquele reforço positivo. Então isso poderia ter um impacto, por exemplo, na alimentação que nós escolhemos, no uso de outras substâncias, como o uso do álcool ou outras substâncias que têm um potencial de adição. Básicos, eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas que são baseadas em estudos científicos e são defendidas por pessoas que trabalham com sono, sobre formas como nós temos de melhorar a higiene do sono.
Vejam que essas dicas, elas valem para pessoas que não têm distúrbios primários do sono. Essas pessoas que têm distúrbios do sono precisam de diagnóstico e tratamento. Então são apenas dicas para melhorar a qualidade do sono de uma forma geral para pessoas que não têm distúrbios primários do sono. O primeiro deles diz respeito à regularidade. O que os especialistas dizem é que nós temos que tentar dormir e acordar todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, incluindo feriados e finais de semana. Que não devemos sacrificar uma noite e depois pensar que vamos compensar na noite seguinte ou privar a nossa semana toda de um sono de qualidade, pensando que vamos conseguir recuperar esse sono perdido no final de semana. Então devemos ter regularidade de horários, tanto para dormir quanto para acordar na maior parte dos dias da semana. Um outro fato diz respeito à exposição à luz. Nós devemos ter o máximo possível de exposição à luz solar natural durante o dia e ir reduzindo a exposição solar gradativamente conforme o dia vai passando, diminuindo essa exposição solar durante a noite. E aqui são dois fatores que são importantes de serem levados em consideração. O primeiro deles diz respeito à luminosidade da casa. A pior luz para a expressão da melatonina é a luz branca, forte e acima da cabeça. Então, na medida do possível, tentem evitar as lâmpadas fluorescentes nas casas de vocês e tentem, conforme o dia vai passando, vai entardecendo, que vocês diminuam a luminosidade, coloquem uma luz um pouco mais suave, amarela, e evitem principalmente computadores, televisão e os outros gadgets como iPads, tablets, telefone celular a partir de um certo horário da noite, porque de fato a luz azul influencia o sono negativamente. Caso vocês acordem durante a noite, também procurem não usar o telefone ou não começar a mexer no telefone, porque isso, além das coisas todas que a gente acaba lendo e vendo na tela, tem a influência da luz. A temperatura é algo importante também de ser levado em consideração e nós devemos manter um quarto numa temperatura adequada, porque o corpo precisa baixar a temperatura para iniciar e manter o sono. Então um quarto muito quente não é adequado para um sono de qualidade. E o que se fala é que a temperatura do quarto deve estar em mais ou menos 20, 23 graus. Essa questão da temperatura também é interessante porque o nosso corpo entende que está no momento de acordar, ou nós podemos nos sentir mais alertas conforme a temperatura do nosso corpo aumenta. Então essa é uma outra dica para aumentar a sensação de alerta. Um outro fator diz respeito ao estresse. Nós temos que tentar manter os níveis de estresse baixos. É claro que nós precisamos daquele pico de cortisol que nós falamos, né, durante o dia para nos dar aquela sensação de alerta, mas nós temos que tentar manter, na medida do possível, o estresse sob controle, para conseguir dormir melhor e, dormindo melhor, conseguir administrar o estresse, porque nós vimos que existe uma relação de mão dupla entre estresse e sono. Um dos fatores que pode ajudar no controle do estresse são todas aquelas técnicas de non-sleep deep rest que nós falamos, né, que inclui meditação, yoga nidra, mas o exercício físico é bastante importante também aqui para o manejo do estresse. Evitar substâncias que são estimulantes a partir de um certo horário, especial atenção às bebidas ou aos alimentos que contêm cafeína, porque a meia-vida da cafeína, como nós vimos, é bastante longa e com isso nós podemos ter a substância ativa tarde da noite no nosso corpo e isso interferir com aqueles receptores para adenosina que nos fazem, então, entrar em sono. Álcool e outras substâncias, como por exemplo cannabis, ou outras substâncias que podem ser indutoras do sono ou que sejam sedativos, influenciam a qualidade do sono, interferem com o sono, o estágio REM, e não devem ser utilizadas ou devem ser evitadas. O álcool deve ser evitado muito próximo do horário de dormir, mas tem algumas pesquisas que dizem que, independente do horário, se for à tardinha, os produtos do metabolismo do álcool influenciariam, então, negativamente a qualidade do sono.
Exercício físico, como nós falamos, pode ser bastante útil para as pessoas que têm dificuldade em manejar o estresse, mas o exercício físico tem que ser feito por todos a vida toda. Então é algo que talvez nem precisasse estar aqui, porque é algo que nós sabemos que precisamos fazer, não somente para o sono. O que vocês precisam ficar atentos é se o exercício físico muito intenso, muito perto da hora de dormir, atrapalha o sono. Tem alguns estudos que dizem que não existe essa relação, mas acho que a melhor alternativa aqui é tentar escutar o seu corpo e ver se a prática de exercício físico muito vigoroso, próximo do horário de dormir, atrapalha nessa sensação de relaxamento. Essas técnicas de non-sleep deep rest, que nós falamos como a meditação, são muito úteis e elas podem inclusive ser utilizadas quando vocês acordam durante a noite. Vocês podem utilizar essas técnicas ao longo do dia, ao acordar, ou mesmo para fazer aqueles períodos de descanso entre o aprendizado, porque existem várias evidências que dizem que esses períodos ajudam a melhorar o aprendizado, ou vocês podem fazer se acordarem no meio da noite. Se acordarem no meio da noite, as recomendações são que não fiquem deitados, né, ou que não fiquem na cama. E uma das técnicas que poderia ser utilizadas nesses momentos seria essas técnicas de non-sleep deep rest. Vejam bem que se acordarem durante a noite, vocês devem sair da cama, é o que as recomendações dizem, para que o encéfalo não associe o estar acordado com aquele ambiente, mas que vocês não devem utilizar dispositivos eletrônicos, não devem ir trabalhar, ou não devem fazer nenhuma atividade que exija muita luminosidade, porque isso vai fazer com que vocês não consigam voltar a dormir. A alimentação deve ser leve e anterior, num determinado tempo ao momento em que vocês vão dormir, porque o excesso de alimento atrapalha, mas também porque o corpo, se vocês acordam, por exemplo, durante a noite e se alimentam, ele entende que já é o momento de despertar. Então, vocês têm que ter esse cuidado também com a alimentação. Algumas pessoas advogam também contra o uso de relógios, principalmente para aquelas pessoas que acordam durante a noite, porque isso causa ainda mais ansiedade. O fato de acordar à noite e ficar observando o horário passar no relógio é algo que causa ansiedade e faz com que as pessoas não consigam voltar a dormir. Então acordou durante a noite, não consegue mais dormir, não deve ficar na cama, não deve ficar olhando no relógio e deve fazer outra atividade que não precise de luminosidade. Poderia ser um livro, ler um livro, só que um livro real, né? Não um livro eletrônico, e uma boa alternativa parece ser os audiobooks. Então, essa poderia ser outra alternativa. Despertadores, obviamente, todos nós utilizamos, mas o que se diz aqui de evitar o despertador é porque se nós temos uma regularidade no horário de dormir e acordar e conseguimos ajustar o nosso relógio biológico, e o que se diz é que nós precisamos ter regularidade em mais ou menos 3 dias para já conseguir um ajuste do relógio biológico, nós não vamos precisar de despertadores. Então é por isso. E se no momento de acordar durante a noite, você fica ruminando muitos pensamentos, ou fica ruminando os pensamentos, que isso é uma outra coisa que acontece. As hipóteses para isso é que, em função da ausência de luz, à noite, os nossos problemas parecem ser muito maiores do que eles são durante o dia. Então, uma alternativa, se vocês acordarem durante a noite, seria fazer listas daquelas coisas que estão atrapalhando o fato de voltar a dormir, ou que estão preocupando, ou daqueles pensamentos que estão sendo frequentes, ou que estão sendo ruminados naquele momento, para que consiga metabolizar um pouco melhor esses pensamentos e relaxar novamente e voltar a dormir. E por fim, como mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, é que nós temos que tentar desmistificar essa necessidade do sono. O sono muitas vezes ele é encarado como um luxo e na verdade não é, ele é uma necessidade biológica. Nós temos que priorizar o sono se nós queremos ter um bom desempenho em vários aspectos da nossa vida. Então esse é o meu último recado desse ciclo de 3 aulas para vocês. Se vocês querem ter um melhor desempenho na vida como um todo, vocês devem olhar para o sono de vocês e devem tentar priorizá-lo sempre que possível. Um abraço a todos!